Você já parou para pensar em quantas crianças negras são humilhadas em sala de aula todos os dias, e ninguém fica sabendo? A escola, que deveria ser um espaço de transformação, muitas vezes se torna palco para a reprodução do racismo mais cruel, disfarçado de brincadeira ou exigência pedagógica. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a covardia ganhou testemunhas. E não tinha como apagar. O vídeo é claro: uma professora, em plena luz do dia, achou que podia diminuir uma aluna negra com palavras que cheiram a preconceito, como se a cor da pele definisse capacidade ou inteligência. Só que ela esqueceu de um detalhe: o mundo mudou. E quem antes era calado, agora filma, expõe, denuncia. E cobra justiça. Essa história não é sobre um simples desentendimento entre professora e aluna. É sobre a estrutura podre que permite que educadores racistas sigam impunes. É sobre a omissão das instituições. É sobre cada um de nós que, por medo ou por conveniência, já fingiu não ver. Mas é também sobre esperança. Porque, dessa vez, a justiça foi feita. E a lição foi para todos. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai entender como um ataque racista dentro da sala de aula virou um movimento nacional. Como a coragem de uma jovem, e a força das redes sociais, desmontaram o silêncio cúmplice. E, principalmente, como a sociedade reagiu, exigindo que o preconceito não passasse em branco. Se você acredita que educação e racismo não podem mais andar lado a lado, essa história é para você. E o que aconteceu depois foi histórico. Era uma manhã comum numa escola pública de bairro, daquelas que tentam ser um refúgio de aprendizado, mas onde, vez ou outra, o preconceito ainda bate ponto. A professora, veterana de muitos anos de sala, já era conhecida por sua rigidez, mas ninguém imaginava que, por trás daquela postura, havia um racismo enraizado, disfarçado de falta de paciência. Naquela semana, tudo parecia rotineiro: alunos organizando materiais, vozes ecoando pelo corredor, até que uma situação, aparentemente banal, mudaria o rumo daquela história. A protagonista desse episódio foi uma aluna negra, de origem humilde, que sempre buscou, na educação, uma porta para transformar sua realidade. Ela era quieta, observadora, do tipo que preferia não chamar atenção. Porém, bastou um erro simples, uma resposta equivocada no quadro, para acender o pavio do preconceito. A professora, ao invés de corrigir de forma respeitosa, preferiu desferir palavras cortantes, travestidas de brincadeira, mas que deixaram marcas profundas. É importante destacar que aquele não foi um caso isolado. A professora já havia demonstrado atitudes racistas em outras situações, sempre mascaradas como comentários inofensivos. Para quem assistia de fora, parecia uma aula normal, mas para quem vivia na pele o peso do preconceito, era mais um dia lutando contra olhares e julgamentos velados. E naquele dia, o disfarce caiu por terra. O episódio em questão começou de forma quase imperceptível. Uma correção mais ríspida, um tom de voz elevado, uma piada infeliz sobre capacidade intelectual ligada à cor da pele. Quem estava atento captava a malícia nas entrelinhas. A maioria fingia não perceber, afinal, enfrentar uma figura de autoridade como a professora exigia coragem, e muito mais do que isso, exigia não ter medo das consequências. Mas a sala de aula, com suas paredes silenciosas, não conseguiu conter a tensão. Aos poucos, os colegas começaram a trocar olhares desconfortáveis. Alguns se perguntavam: será que ela percebeu o que disse? Outros, mais atentos, sabiam que não era a primeira vez. A diferença é que, desta vez, o impacto foi tão direto, tão escancarado, que ignorar seria cúmplice. Essa cena, que poderia ter passado despercebida em tempos sem redes sociais, ganhou outro rumo por um detalhe crucial: a tecnologia estava ali, nas mãos de todos. Um celular discretamente apontado para o quadro, registrando o momento exato em que o racismo, travestido de correção pedagógica, mostrou sua face mais cruel. E assim, sem que a professora percebesse, o destino daquela situação começava a se transformar.
É curioso como um simples vídeo pode ser o gatilho para expor realidades que muitos preferem esconder. O preconceito, que até então parecia normal para alguns, ganhou cores fortes na tela do celular. Cada palavra dita, cada expressão de desprezo, virou prova incontestável de uma prática racista que há tempos precisava ser confrontada. A sala de aula virou palco, e o espetáculo da verdade começou. Quem assistia de fora, via apenas um desentendimento escolar. Mas quem entende as nuances do racismo sabe que não era sobre uma resposta errada. Era sobre um histórico de silenciamentos, sobre uma estrutura que, por séculos, permitiu que professoras como aquela se sentissem no direito de diminuir alunos por sua cor. E quando essa estrutura é desafiada, o desconforto se espalha. A situação escalou rapidamente. O vídeo, ainda restrito ao grupo da turma, gerou um burburinho imediato. Os alunos comentavam, alguns incrédulos, outros revoltados. Afinal, presenciar uma atitude racista de quem deveria ensinar valores é um choque. E assim, o caso começou a sair das quatro paredes da sala para ganhar o corredor, a direção, os pais e a internet. O episódio serviu como um espelho incômodo. Muitos se viram na pele daquela aluna, lembraram-se de olhares, de piadas, de brincadeiras semelhantes vindas de figuras de autoridade. A professora, que até então parecia intocável, começava a sentir o peso de suas palavras ecoando muito além da lousa. E a indignação que nascia ali era só o começo. Essa história, aliás, poderia ter se repetido em qualquer canto do Brasil. Quantas vezes situações como essa não são abafadas por falta de provas? Quantas alunas negras já não foram silenciadas por medo de represálias? A diferença, desta vez, foi a coragem, e o celular que não tremeu na hora de registrar o preconceito. O mais interessante é que, a cada visualização, mais pessoas se identificavam. Era como se aquele vídeo tivesse rasgado um véu, mostrando que o racismo na educação não é coisa do passado. Ele está ali, nas pequenas atitudes, nos discursos camuflados, nas microagressões que se acumulam dia após dia. E agora, com as redes sociais como aliadas, ignorar ficou mais difícil. Diante desse cenário, uma pergunta pairava no ar: qual seria a reação da professora ao ver seu preconceito exposto? Mais do que isso, como a escola lidaria com uma situação que, claramente, não poderia ser varrida para debaixo do tapete? Era o início de uma batalha não apenas por justiça, mas por respeito, dignidade, principalmente, por mudança. E é justamente aqui, nesse ponto de tensão, que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. Porque o que vem depois não é só a continuação de um caso isolado, mas o reflexo de um movimento maior, onde cada atitude, cada escolha, pode redefinir o significado de educação e igualdade. Um momento fatídico aconteceu durante uma simples correção de exercício. A professora, que deveria orientar, escolheu humilhar. Com um sorriso cínico no canto da boca, ela disparou: "É por isso que certas pessoas não chegam longe, não sabem nem o básico." A sala gelou. Aquelas palavras, carregadas de preconceito, atravessaram a aluna como lâminas. Não era a primeira vez, mas naquela manhã, a crueldade foi explícita, nua e crua, como se o racismo tivesse tirado a máscara. Essa atitude, infelizmente, não surgiu do nada. Era reflexo de uma visão distorcida, alimentada por anos de impunidade e conivência. A professora, acostumada a não ser questionada, se sentia confortável em destilar seu veneno travestido de exigência. Afinal, quem ousaria confrontar a autoridade de quem detém o giz? A resposta estava ali, pairando no ar, entre olhares indignados e cabeças baixas. O tom da voz da professora foi o que mais doeu. Não era grito, não era berro, era aquele deboche sutil, que humilha sem precisar alterar o volume. Ela não apenas corrigiu o erro da aluna negra, mas atacou sua dignidade. Talvez se prestasse mais atenção, em vez de, "Bom, deixa pra lá", ela disse, deixando no ar uma insinuação que não precisava ser completada. O preconceito estava escancarado, para quem quisesse enxergar. Em vez de seguir a aula,
a professora parecia se alimentar do constrangimento. Ela caminhava pela sala com passos lentos, saboreando cada segundo de sua superioridade. Olhava para a aluna como quem olha para algo inferior, menor. Era um racismo disfarçado de correção, de suposta preocupação com o futuro da menina. Mas não havia cuidado algum ali. Era puro desprezo, impregnado de séculos de opressão. O mais perverso dessa atitude foi a sutileza com que ela tentou justificar sua fala. Eu só quero que vocês sejam alguém na vida, mas tem gente que prefere ser medíocre, disparou, olhando diretamente para a aluna. Era uma frase ensaiada, daquelas que tentam esconder o preconceito atrás de um falso zelo. Mas ali, diante de tantos olhos, a verdade se impunha, era racismo, sem rodeios. Essa cena poderia passar batida em tempos passados, mas os tempos mudaram. Hoje, a sociedade não tolera mais que professores abusem de seu poder para perpetuar preconceitos. E a aluna, mesmo em silêncio, se tornou símbolo dessa resistência. A atitude da professora, que antes encontrava eco em risos coniventes, agora gerava olhares de reprovação, mesmo que silenciosos. O mais trágico é que a professora parecia não perceber a gravidade do que fazia. Talvez, em sua visão distorcida, estava apenas dando uma lição. Mas qual lição se ensina através da humilhação? É aqui que mora o perigo, quando o racismo é tão naturalizado que nem quem o pratica se dá conta do abismo que cava entre educar e discriminar. E aquele dia seria um divisor de águas. Esse episódio não foi isolado. Casos semelhantes já haviam ocorrido, mas sempre varridos para debaixo do tapete. A diferença é que, dessa vez, as palavras foram proferidas com uma crueldade tão explícita que não havia mais como ignorar. A professora, sem saber, havia selado seu destino ao dar voz ao preconceito que carregava no peito. Naquele instante, a aula deixou de ser sobre matemática, português ou ciências. Virou uma aula sobre caráter, empatia e respeito. Infelizmente, ensinada da pior maneira possível. E a professora, que deveria ser exemplo, mostrou-se refém de suas próprias limitações morais. A cada palavra, mais fundo se enterrava no lamaçal do racismo. O impacto foi imediato. Alguns alunos desviavam o olhar, constrangidos. Outros, mais ousados, encaravam a professora com um misto de indignação e incredulidade. Era como se um véu tivesse sido rasgado ali, revelando a face mais cruel de quem devia ensinar valores. A sala, antes cúmplice em silêncio, começava a despertar. E aqui surge um ponto crucial: o poder da denúncia. Foi a partir desse momento que o registro em vídeo se tornou um ato de coragem. Porque, ao contrário do que muitos pensam, gravar uma situação de preconceito não é expor por exposição. É proteger quem não tem voz. E naquele instante, a coragem de um celular erguido seria o estupim para uma reviravolta que ninguém esperava. Essa atitude racista, enfim, seria o início de algo muito maior. Um movimento de conscientização, de enfrentamento, de questionamento sobre o que significa, de fato, ser professor. Porque ensinar não é apenas transmitir conteúdos. É, antes de tudo, construir pontes, derrubar muros e, principalmente, combater o preconceito em todas as suas formas. No instante em que as palavras cortantes saíram da boca da professora, o mundo pareceu parar para a aluna. Era como se o som ao redor tivesse sido abafado e só restasse o eco daquela humilhação. O racismo, que tantas vezes já havia se manifestado em olhares e sussurros, agora era escancarado em plena sala de aula. E diante de todos, a jovem sentiu aquele velho conhecido, o nó na garganta, aquele aperto no peito que não cabe em palavras. Ela ficou em silêncio. Não por fraqueza, mas por saber que, muitas vezes, responder só alimenta quem busca provocar. O preconceito da professora doía, mas a aluna sabia que, naquele momento, era mais forte guardar a compostura. Por dentro, o turbilhão era avassalador, vontade de gritar, de chorar, de perguntar por quê. Mas ela respirou fundo, mantendo uma dignidade que contrastava brutalmente com a pequenez de quem a humilhava.
O silêncio da aluna, no entanto, falava mais alto do que qualquer resposta. Cada segundo em que ela permanecia calada era, paradoxalmente, um grito por justiça. Ela sabia que não era só por ela. Era por cada estudante que já passou por situações semelhantes e nunca teve a chance de reagir. Era um silêncio carregado de resistência, de quem aprendeu cedo que, muitas vezes, a melhor resposta ao racismo é a exposição da própria verdade. Mas não se engane, o impacto emocional foi profundo. Ao voltar para casa naquele dia, a aluna não conseguiu segurar as lágrimas. Como explicar para a mãe que a própria professora a diminuíra por sua cor? Como disfarçar a dor de ter sido alvo de preconceito diante dos colegas? Essa é a crueldade do racismo. Ele invade o íntimo, corrói a autoestima e planta dúvidas onde antes havia sonhos. Apesar da dor, a aluna encontrou força onde muitos desabariam. Com o apoio silencioso de alguns colegas e da própria família, decidiu não se calar. E aqui mora uma grande lição: a reação a uma agressão racista não precisa ser imediata e explosiva para ser poderosa. Às vezes, a força está em se manter firme, em transformar a humilhação em luta, em deixar que a verdade encontre seu caminho. É curioso como o racismo tenta calar, mas, paradoxalmente, acaba amplificando vozes. A professora, em seu ataque, pretendia diminuir a aluna, colocá-la em um lugar de subserviência. Mas conseguiu o oposto, fez dela um símbolo. A jovem, que antes era tímida, agora se via envolvida em uma causa maior, onde sua dor se transformaria em bandeira. O choque daquela situação foi tão forte que, nos dias seguintes, a aluna passou a refletir sobre seu papel naquele episódio. Ser vítima de preconceito é, infelizmente, uma realidade para muitos, mas ela sabia que poderia transformar aquilo em um ponto de partida. Buscar apoio psicológico, conversar com outros estudantes, entender seus direitos, cada uma dessas ações era uma pequena revolução contra o racismo institucional. Nesse processo, a aluna descobriu que não estava sozinha. Movimentos estudantis, grupos de apoio, ONGs dedicadas a combater o preconceito racial se aproximaram, oferecendo não apenas palavras de conforto, mas ferramentas reais para enfrentar a situação. Era como se, de repente, uma rede invisível de solidariedade se materializasse ao seu redor. A reação da aluna não foi apenas pessoal, foi coletiva. Ao compartilhar sua experiência, ela deu voz a muitos que ainda não tinham coragem de falar. E essa coragem, mesmo que nascida da dor, se transformou em inspiração. A cada depoimento que recebia, a jovem percebia o tamanho da batalha, e também a força que existe em não se calar. Com o tempo, aquele episódio deixou de ser apenas uma lembrança dolorosa e passou a ser um divisor de águas. A aluna, que antes via a educação como um meio de ascensão pessoal, agora enxergava também seu papel transformador na sociedade. E, ironicamente, foi a atitude preconceituosa da professora que a despertou para essa missão maior. Esse tipo de reação, de ressignificar a dor, é algo que deveria ser mais falado nas escolas. Como seria diferente se houvesse um preparo emocional para lidar com situações de racismo e preconceito? Como seria se a empatia fosse parte do currículo, assim como matemática e português? Perguntas que ecoam, pedindo respostas urgentes. E assim, a história da aluna continuaria a se desenrolar, agora em um cenário mais amplo. Porque o que começou como uma agressão individual já ganhava proporções coletivas. A professora, sem querer, havia jogado uma faísca em um terreno seco, e as chamas que surgiriam dali não seriam facilmente apagadas. Assim que a professora despejou seu comentário racista, a sala foi tomada por um silêncio ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado, congelando a expressão de cada aluno. Uns desviavam o olhar, desconfortáveis. Outros, mais atentos, olhavam fixamente para a professora, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. O preconceito, que geralmente se esconde nas entrelinhas, tinha sido escancarado ali, no meio da aula, sem vergonha nenhuma. Entre os alunos, as reações variavam. Havia aqueles que, mesmo indignados, preferiam não se manifestar, talvez por medo,
talvez por falta de coragem. Mas também havia quem não conseguiu esconder a revolta. Que absurdo! Sussurrou um estudante para o colega ao lado, enquanto outros trocavam olhares que diziam mais do que 1000 palavras. O racismo não era novidade, mas vê-lo tão cru, na figura de uma professora, foi um choque. Um pequeno grupo de colegas da aluna decidiu agir discretamente. Pegaram seus celulares, fingindo mexer em redes sociais, enquanto começavam a registrar a cena. Era um gesto de proteção, mas também de denúncia. Eles sabiam que, sem provas, aquela situação poderia ser tratada como mal-entendido. O vídeo seria a arma contra o silêncio cúmplice. Um simples clique transformou espectadores em agentes de mudança. Curiosamente, nem todos reagiram da mesma forma. Alguns alunos, seja por medo de represálias, seja por conformismo, mantiveram-se em um silêncio incômodo. Um silêncio que, em situações como essa, fala alto. A passividade de quem se cala diante do racismo é um lembrete doloroso de como o preconceito ainda encontra terreno fértil para se perpetuar. Mas naquela sala, a indiferença não seria a maioria. Com o desenrolar da aula, o clima ficou denso. A professora tentava seguir com o conteúdo, como se nada tivesse acontecido, mas a atenção já não estava mais no quadro. O ambiente estava carregado, pesado. A cada palavra, cada gesto, o desconforto aumentava. Era como se um véu de hipocrisia tivesse sido rasgado, expondo uma ferida que a escola fingia não ver. Foi nesse cenário que a solidariedade começou a se manifestar de forma mais visível. Uma colega da aluna, sentada na fileira ao lado, estendeu um olhar de apoio, como quem diz, estamos juntas. Outros alunos começaram a comentar, em voz baixa, sobre a atitude da professora, questionando se aquilo seria levado à direção. A indignação, antes contida, começava a ganhar forma. Em meio a esse turbilhão, algo ficou claro: a sala de aula, antes um espaço de aprendizado, havia se transformado em um campo de batalha moral. A professora, que deveria ser a guardiã do respeito e da igualdade, se revelava como exemplo do que não fazer. E os alunos, com suas reações diversas, mostravam que a luta contra o preconceito começa, muitas vezes, no enfrentamento do cotidiano. A repercussão foi crescendo como uma onda. Nos intervalos, o assunto já era tema de conversas nos corredores. Grupos de estudantes comentavam o episódio, indignados, compartilhando o vídeo em grupos de WhatsApp. Era impossível conter o avanço da verdade. O preconceito, antes restrito às 4 paredes da sala, agora ganhava o eco das redes sociais. O mais interessante foi ver como a mobilização partiu dos próprios alunos. Eles entenderam que aquela atitude racista não podia passar em branco. Houve quem sugerisse levar o caso para a coordenação, quem falasse em denunciar no Ministério Público, e até quem cogitasse uma manifestação pacífica. A professora, até então inquestionável, começava a sentir o peso de suas palavras reverberando. E é aqui que entra um ponto crucial: a força da coletividade. Quando um grupo decide não se calar, o impacto é avassalador. Os colegas da aluna perceberam que, ao se unirem, poderiam pressionar a escola a tomar providências. E essa consciência coletiva foi, sem dúvida, um dos maiores aprendizados daquela aula, ainda que não estivesse no currículo oficial. A partir daquele dia, a relação entre alunos e professora nunca mais seria a mesma. O respeito, que antes era imposto pela autoridade do cargo, agora precisava ser conquistado. E para isso, seria necessário mais do que fingir que nada aconteceu. O racismo não se apaga com silêncio. Pelo contrário, quanto mais se tenta esconder, mais ele grita. E assim, o episódio se transformou em um divisor de águas. Não apenas para a aluna humilhada, mas para toda a turma. O preconceito, que até então se escondia nas sombras, foi exposto à luz do dia. E dali em diante, cada olhar, cada gesto, seria observado com outros olhos. A sala de aula havia despertado, e aquele despertar não tinha mais volta. O que começou como um gesto discreto,
um celular posicionado de forma estratégica rapidamente se transformou em um registro poderoso. Sem alarde, um aluno gravou toda a cena em que a professora destilava seu preconceito, palavra por palavra. Ele sabia o risco, mas sabia também da importância daquela prova. Afinal, em tempos onde o racismo ainda é relativizado, ter imagens é como segurar uma espada afiada contra a impunidade. O vídeo não demorou a circular entre os grupos da escola. Primeiro, foi compartilhado entre colegas da turma, depois, nos grupos do ensino médio. Em questão de minutos, já estava em outros bairros, em outras cidades, nas mãos de pessoas que jamais haviam pisado naquela sala de aula. O racismo explícito da professora virou pauta quente, alimentando debates que até então pareciam distantes do cotidiano escolar. A viralização foi orgânica, mas brutal. As redes sociais são implacáveis quando encontram um caso de injustiça tão escancarado. Hashtags começaram a pipocar, hashtag racismo na escola, hashtag justiça já, hashtag professoras racistas não passarão. Cada curtida, cada compartilhamento, era uma forma de amplificar a voz da aluna, e, ao mesmo tempo, um dedo apontado para a covardia da professora. O mais impressionante foi a forma como o vídeo atravessou bolhas. Não ficou restrito à comunidade escolar. Pessoas de diferentes idades, profissões e lugares começaram a comentar, a reagir, a compartilhar suas próprias histórias de preconceito sofrido dentro das salas de aula. O episódio, antes isolado, virou símbolo de uma luta muito maior, a de escancarar o racismo estrutural na educação. Influenciadores digitais, jornalistas, até figuras públicas com milhares de seguidores abraçaram a causa. Vídeos de reação começaram a surgir, isso não é um caso isolado, diziam uns. Isso acontece todo dia e ninguém vê, afirmavam outros. A professora, antes protegida pelo manto da autoridade, agora era vista como um exemplo claro de como o poder pode ser corrompido pelo preconceito. A cada nova visualização, a indignação crescia. Comentários se multiplicavam, expondo não só o episódio em si, mas uma série de casos semelhantes. Era como se aquele vídeo tivesse aberto uma ferida coletiva, trazendo à tona dores antigas, histórias abafadas, gritos que haviam sido silenciados por muito tempo. O racismo da professora não era uma exceção, era o espelho de uma realidade que muitos fingem não enxergar. A viralização também escancarou a inércia das instituições. Perguntas começaram a surgir, e a escola? Vai fazer o quê? Cadê a Secretaria de Educação? O Ministério Público vai se pronunciar. O caso deixou de ser apenas um vídeo indignante para se tornar um chamado à ação. Era impossível fingir que nada havia acontecido, a pressão popular era avassaladora. Curiosamente, a professora tentou desmentir o vídeo em um primeiro momento. Disse que haviam tirado de contexto, que suas palavras foram mal interpretadas. Mas quem assistiu sabia a verdade. O preconceito não se esconde atrás de justificativas esfarrapadas. A internet, impiedosa, não deixou passar. A tentativa de manipular a narrativa só aumentou a revolta. O vídeo, com milhões de visualizações, alcançou até veículos de imprensa tradicionais. Reportagens foram feitas, debates televisionados, especialistas em educação e em direitos humanos chamados a opinar. O caso virou pauta nacional. A professora, até então uma figura desconhecida, tornou-se o rosto de uma prática que precisa ser combatida com urgência. E foi aí que o impacto se tornou ainda mais profundo. Outros professores, estudantes e ex-alunos começaram a relatar situações semelhantes. As redes se encheram de histórias de racismo velado e escancarado em ambientes educacionais. Era como se o episódio tivesse rompido uma represa, liberando um fluxo incontido de denúncias e desabafos. Esse processo de viralização mostrou, mais uma vez, o poder da tecnologia como aliada na luta contra o preconceito. Um simples vídeo de celular, gravado por um aluno atento, conseguiu o que anos de reclamações formais não haviam conseguido: colocar o racismo no centro do debate. E assim, o caso daquela professora se transformou em símbolo de resistência e de exigência por justiça. Mas a viralização foi só o começo.
O que viria a seguir seria ainda mais intenso. A indignação popular se transformaria em ações concretas, exigindo respostas das autoridades. E a escola, até então acomodada em seu silêncio, seria obrigada a se posicionar. Quando o vídeo tomou conta das redes sociais, a reação do público foi instantânea. Bastaram algumas horas para que a indignação explodisse em comentários, stories e postagens cheias de repúdio. Era impossível ignorar a cena, uma professora, figura que deveria representar respeito e igualdade, humilhando uma aluna negra com palavras que exalavam racismo. As pessoas estavam cansadas de ver episódios assim serem abafados com um simples "foi mal interpretado". O que começou com revolta logo se transformou em mobilização. Hashtags como hashtag Justiça para a Aluna, hashtag Racismo não se ensina e hashtag Professora Racista começaram a subir nos trending topics. Influenciadores, ativistas e até perfis de humor, que geralmente se mantêm alheios a causas sociais, decidiram se posicionar. Era como se aquela cena tivesse despertado uma fúria coletiva contra um preconceito que, por muito tempo, foi tratado como normal em ambientes escolares. A indignação não ficou restrita à internet. Em diversas cidades, rodas de conversas, lives e até pequenos protestos começaram a acontecer. Gente debatendo o papel da escola, discutindo racismo estrutural e cobrando medidas urgentes. Em programas de TV, o tema virou pauta quente. Até quando professores vão perpetuar preconceito em vez de combater? Era a pergunta que dominava as mesas de debate. O público queria mais do que pedidos de desculpa. Exigia-se responsabilidade. Comentários se multiplicavam pedindo o afastamento imediato da professora, abertura de processo disciplinar e até uma retratação pública. As pessoas entendiam que aquele não era um deslize isolado, era um retrato cruel de um sistema educacional que ainda falha em combater o preconceito racial. O mais forte dessa reação popular foi a forma como ela deu voz a quem, por tanto tempo, foi silenciado. Ex-alunos daquela escola começaram a relatar episódios semelhantes. Outros professores, corajosos, também se manifestaram, reconhecendo que a educação ainda carrega práticas excludentes e racistas. Era um movimento de dentro para fora, onde a pressão da sociedade encontrava eco nas próprias vítimas desse sistema. Campanhas de apoio à aluna começaram a surgir. Vaquinhas virtuais para apoio psicológico, ofertas de bolsas de estudo, mensagens de solidariedade inundavam as redes. Cada gesto, cada comentário de apoio, era uma forma de dizer: você não está sozinha. O racismo da professora, antes limitado a 4 paredes, agora era confrontado por uma multidão que não aceitaria o silêncio como resposta. Em meio a essa tempestade, figuras públicas de peso se posicionaram. Artistas, atletas, jornalistas renomados, todos cobrando providências. Essa onda de apoio popular não só amplificou a indignação, como colocou a escola e as autoridades contra a parede. A pressão era imensa. Não havia mais espaço para notas frias ou promessas vazias. A indignação do público, curiosamente, trouxe à tona um debate ainda mais profundo: a responsabilidade de quem educa. Não bastava punir a professora. Era preciso rever práticas, capacitar profissionais, criar políticas efetivas de combate ao racismo nas escolas. A cobrança era clara: chega de tapar o sol com a peneira. Era hora de agir. Essa movimentação também expôs um ponto sensível: o abismo entre o discurso e a prática. Muitas escolas pregam diversidade nos murais, fazem eventos sobre consciência negra, mas no dia a dia, toleram, ou fingem não ver, atitudes racistas de seus próprios professores. O público não queria mais encenações. Queria mudança real. A cada dia, novos vídeos, novos depoimentos e novas denúncias surgiam, todos impulsionados pela indignação inicial. Era como se o episódio com aquela professora tivesse aberto uma caixa de Pandora. E dessa vez, não havia como fechar. O racismo escancarado nas redes exigia resposta, punição e, mais importante, transformação. A repercussão chegou a tal ponto que até órgãos internacionais de direitos humanos começaram a monitorar o caso. Era mais do que uma simples indignação online. Era um movimento social, uma cobrança coletiva por justiça e dignidade.
A professora, agora sob os holofotes, representava tudo o que precisava ser desconstruído no sistema educacional. Mas, como em todo caso que mexe com estruturas profundas, a resposta da escola seria decisiva. E era isso que todos aguardavam: como a instituição reagiria diante de tamanha pressão. A indignação do público havia dado o recado. A bola estava, agora, no campo da escola. Diante da avalanche de críticas e da viralização do caso, a escola não teve mais como se esquivar. Em um primeiro momento, a direção soltou uma nota oficial, daquelas genéricas, cheias de palavras bonitas, mas vazias de atitude. Falaram em apurar os fatos, em respeitar o contraditório e em zelar pelos princípios éticos. Mas o público queria mais do que promessas protocoladas. A professora havia sido racista, e a escola precisava dizer isso com todas as letras. A pressão aumentou quando veículos de imprensa começaram a cobrar respostas diretas. Jornalistas ligavam sem parar, pedindo entrevistas, exigindo um posicionamento claro. A omissão, ali, seria lida como conivência. Foi então que, internamente, a escola se viu obrigada a tomar medidas. Reuniões de emergência foram convocadas, envolvendo direção, coordenadores e até representantes da Secretaria de Educação. O racismo havia batido a porta, e não dava mais para fingir que era só um mal-entendido. A primeira ação prática foi o afastamento imediato da professora, por tempo indeterminado, enquanto a investigação seguia. Mas, novamente, a escola tentou suavizar a gravidade do caso, tratando como uma adequação pedagógica, sem sequer mencionar a palavra racismo. Isso, claro, só aumentou a indignação popular. Afinal, não se combate preconceito com eufemismos. Com a pressão subindo, a escola precisou ser mais firme. Em nova manifestação pública, a direção declarou total repúdio a qualquer atitude discriminatória e informou que abriria uma sindicância para apurar a conduta da professora. Dessa vez, usaram a palavra certa: racismo. Ainda assim, o tom era de quem agia por obrigação, não por convicção. Mas já era um passo. Internamente, o clima era de tensão. Professores se dividiam entre os que defendiam a colega, alegando que ela não teve intenção, e os que reconheciam a gravidade do ato. Alguns alunos relataram represálias veladas de outros professores, que viam o episódio como exagero das redes sociais. A hipocrisia educacional estava exposta, e a escola, pressionada a rever suas práticas. Para tentar conter os danos, a instituição anunciou um ciclo de palestras e formações sobre diversidade e combate ao preconceito. Era a típica resposta reativa, tentando apagar o incêndio depois que a casa já estava em chamas. Mas, ainda assim, foi uma oportunidade de levar o tema para o centro do debate. O público, atento, cobrava para que essas ações não fossem apenas teatrais. O caso chegou à Secretaria Municipal de Educação, que, pressionada, também se manifestou. Anunciaram que acompanhariam de perto a sindicância e garantiram transparência no processo. Mas a comunidade sabia que a verdadeira transparência viria da cobrança contínua. As redes sociais, agora, eram aliadas vigilantes, prontas para denunciar qualquer tentativa de abafar o caso. A escola, acuada, percebeu que não bastava agir nos bastidores. Era preciso dialogar com a comunidade, com os pais, com os próprios alunos. Reuniões abertas foram marcadas, dando espaço para desabafos e sugestões. Foi um momento tenso, mas necessário. A voz dos alunos, principalmente, ecoou forte, pediam não só justiça para a colega humilhada, mas mudanças estruturais. Houve também um movimento simbólico: estudantes, vestidos de preto, organizaram uma manifestação silenciosa no pátio da escola. Placas com frases como "racismo não é opinião", "educação sem preconceito" e "não ao silêncio cúmplice" tomaram conta do espaço. A direção, sem saída, teve que permitir. Era o impacto real da mobilização digital refletido no chão da escola. Esse posicionamento da escola, embora tardio e inicialmente tímido, foi fruto direto da pressão popular. A instituição entendeu, na Marram, que não se trata apenas de preservar a própria imagem, mas de reconhecer e corrigir erros profundos. Afinal, educar é também admitir falhas e se comprometer com a transformação. No entanto, pairava no ar uma dúvida:
as medidas tomadas seriam realmente eficazes ou apenas paliativas? O afastamento da professora era o suficiente? Como garantir que outros casos não continuassem acontecendo nos corredores, longe das câmeras? Perguntas que, naquele momento, ainda aguardavam respostas concretas. O posicionamento da escola foi um divisor de águas. Não só para aquele caso específico, mas para a forma como instituições educacionais lidam, ou deveriam lidar, com o racismo em suas estruturas. O público seguia atento, aguardando os desdobramentos. E as consequências legais, essas sim, seriam o próximo capítulo dessa história. Com a pressão popular e o caso já nas manchetes, as engrenagens da justiça começaram a girar. A família da aluna, amparada por ONGs e advogados voluntários, formalizou a denúncia por racismo. O processo foi aberto com base na Lei 7.716/89, que trata de crimes resultantes de preconceito racial. A professora, até então acostumada a agir impunemente, agora se via na posição de ré, e o peso das suas palavras começava, enfim, a ter consequências reais. O Ministério Público também entrou em ação, solicitando à escola todos os registros do caso, o vídeo, os relatos dos alunos, a ficha disciplinar da professora. A investigação foi célere, pois a prova era cristalina. Não havia espaço para relativizações. A atitude foi classificada como injúria racial, com agravante por ter sido praticada em ambiente educacional, contra uma menor de idade, e em situação de evidente abuso de autoridade. Administrativamente, a escola foi notificada a instaurar um processo administrativo disciplinar, PED, contra a professora. Esse procedimento, embora burocrático, era essencial para definir penalidades no âmbito educacional. Afastamento imediato, suspensão preventiva e, posteriormente, demissão por justa causa estavam na mesa. A pressão popular deixava claro, a omissão seria inaceitável. A professora, por sua vez, tentou alegar liberdade de cátedra, o argumento de que professores têm autonomia pedagógica em sala de aula. Mas o racismo não se protege sob o manto da didática. Especialistas jurídicos foram categóricos: liberdade de ensino não é salvo-conduto para preconceito. Essa linha de defesa foi rapidamente desmontada nos tribunais da opinião pública, e nos de justiça também. O processo judicial tomou forma, com audiência marcada e ampla cobertura midiática. A aluna e sua família receberam apoio psicológico e jurídico durante todo o percurso. Era mais do que uma briga por punição, era uma luta por reconhecimento, por respeito, por justiça. E cada avanço do processo era comemorado como uma vitória coletiva contra o racismo estrutural. A repercussão do caso influenciou outras instâncias. Conselhos de educação começaram a revisar seus protocolos para casos de discriminação. Propostas de capacitação obrigatória em diversidade e combate ao preconceito foram debatidas em assembleias legislativas. O episódio deixou de ser um caso isolado e virou referência para políticas públicas. A professora, já afastada, começou a sentir os impactos pessoais. Sua imagem pública estava arruinada, e propostas de trabalho começaram a evaporar. O peso social de ser reconhecida como a professora racista do vídeo viral era avassalador. Mas, mais do que uma punição moral, era a justiça institucional que avançava. A denúncia criminal seguia firme. A Defensoria Pública, junto a organizações de direitos humanos, monitorava o caso para garantir que a punição não se limitasse ao ambiente escolar. O objetivo era claro: criar um precedente forte, para que atitudes semelhantes fossem coibidas em todo o país. O racismo, quando devidamente punido, envia um recado poderoso à sociedade. No campo jurídico, o caso foi classificado como de relevante interesse social. Isso acelerou os trâmites, evitando que se arrastasse por anos nos corredores da justiça. A expectativa era de que, ao final do processo, a professora fosse condenada à pena de reclusão, conversível em medidas socioeducativas, e ao pagamento de indenização por danos morais. Mas as consequências não pararam por aí. A própria escola foi alvo de um inquérito civil para apurar falhas institucionais. Afinal, permitir que uma profissional com histórico de atitudes preconceituosas seguisse em sala de aula era, no mínimo, negligência.
A responsabilidade da gestão também entrou na mira do Ministério Público. A combinação de processos administrativos, civis e criminais fez do caso um marco. A professora respondia, simultaneamente, por infrações disciplinares, danos morais e crime de injúria racial. Era a primeira vez que uma situação desse tipo, registrada em vídeo, gerava uma mobilização tão ampla e célere. A mensagem era clara: racismo em sala de aula não passará mais impune. E enquanto as consequências legais avançavam, um novo capítulo começava a se desenhar. A aluna, agora reconhecida publicamente, se tornava símbolo de resistência. O apoio à família não cessava, e a luta por justiça continuava, não apenas no tribunal, mas no coração de todos que acreditam em uma educação livre de preconceito. Enquanto o processo seguia na justiça, a aluna e sua família começaram a receber um suporte que, até então, parecia inalcançável. ONGs, coletivos antirracistas e movimentos sociais abraçaram a causa de imediato. O racismo sofrido por ela não era uma dor isolada, era a ponta de um iceberg imenso, e cada gesto de apoio vinha carregado de significado. Consultorias jurídicas, atendimentos psicológicos gratuitos, até auxílio para deslocamentos e alimentação, tudo foi sendo organizado em uma verdadeira corrente de solidariedade. O impacto dessa rede de apoio foi tão forte que, em poucos dias, figuras públicas começaram a se mobilizar. Cantores, atrizes, escritores, pessoas que já haviam vivido ou testemunhado preconceitos semelhantes, usaram suas plataformas para amplificar a voz da aluna. Lives, posts e vídeos com mensagens de força e incentivo mostraram que, dessa vez, o silêncio não teria vez. Era um grito coletivo: não está sozinha. Essa visibilidade trouxe algo ainda mais valioso: a oportunidade de reconstrução. Bolsas de estudo foram oferecidas, tanto por instituições privadas quanto por iniciativas de ex-alunos da escola. Não era caridade. Era reconhecimento do potencial daquela jovem que, mesmo diante da humilhação, manteve sua dignidade. Empresas de educação e projetos de inclusão também se aproximaram, propondo mentorias e acompanhamento acadêmico de longo prazo. O apoio emocional foi outro pilar fundamental. A família da aluna, até então acuada pela dor e pela exposição, recebeu acompanhamento psicológico especializado. Afinal, o racismo não atinge só quem é ofendido, ele reverbera em toda a estrutura familiar. Sessões de terapia, rodas de conversa com outras famílias vítimas de preconceito e apoio de redes de acolhimento ajudaram a transformar a dor em força coletiva. Paralelamente, movimentos de mães negras e coletivos feministas também se mobilizaram. Realizaram encontros presenciais e virtuais, criando espaços seguros para que a aluna e sua família pudessem compartilhar suas vivências, ouvir histórias semelhantes e fortalecer seus laços de resistência. A troca de experiências mostrou que, apesar da violência do episódio, havia um caminho de reconstrução e orgulho. O caso da professora racista virou bandeira de luta. Campanhas de arrecadação foram criadas não só para ajudar a aluna, mas para financiar projetos de combate ao preconceito nas escolas públicas. Cada contribuição era mais do que um valor em dinheiro, era um voto de confiança em um futuro diferente. A ideia era clara: que aquele episódio não se repetisse com outras crianças. Outra ação simbólica, mas de imenso valor, foi a criação de uma rede de monitoramento de práticas discriminatórias em escolas da região. Pais, alunos, ex-alunos e educadores voluntários se organizaram para mapear e denunciar situações de racismo, criando um canal direto com órgãos de fiscalização. O episódio da professora foi a faísca que acendeu uma estrutura de combate permanente ao preconceito. O apoio à aluna transcendeu a esfera local. Universidades de renome convidaram a jovem para participar de palestras e rodas de conversa sobre racismo e juventude. Ela, que um dia foi silenciada pela arrogância de uma educadora, agora era ouvida por centenas, compartilhando sua vivência e inspirando outros jovens a não aceitarem o silêncio como resposta. Essa mobilização também trouxe um efeito colateral positivo, um movimento de reflexão entre professores.
Workshops e cursos de capacitação começaram a ser implementados, muitos com participação ativa da própria aluna e de especialistas. Era uma virada de chave, transformar a vítima em protagonista, educando quem deveria, desde sempre, ser exemplo. O apoio à família foi além da questão imediata. Projetos sociais ofereceram oportunidades de qualificação profissional para os pais da aluna, entendendo que a luta contra o racismo passa também pela emancipação econômica. Era um olhar integral, combater o preconceito não só na palavra, mas nas estruturas que perpetuam a desigualdade. No campo jurídico, advogados especializados em direitos humanos continuaram acompanhando o caso, garantindo que a aluna e sua família não fossem vítimas de retaliações. Monitoramento de segurança digital, orientações sobre exposição na mídia, tudo foi pensado para proteger a integridade da jovem nesse processo. Mais do que apoio, o que se formou foi uma verdadeira rede de empoderamento. A aluna, antes acuada pela violência simbólica e verbal, agora se via rodeada de pessoas e instituições dispostas a caminhar ao seu lado. O episódio de racismo não foi apagado, mas resignificado. E a professora, que quis diminuir uma estudante, acabou servindo de catalisador para um movimento de transformação. O que começou como um episódio isolado, virou um símbolo de resistência, de força e de reconstrução. A família, antes sozinha, agora era parte de uma corrente maior, que seguia firme com um propósito: garantir que nenhuma criança tenha que passar pelo mesmo. Mas ainda havia uma última lição a ser refletida, e ela estava prestes a ser aprendida por toda a sociedade. O caso daquela professora racista escancarou uma ferida antiga. O racismo no ambiente escolar não é exceção, é estrutura. E o mais preocupante? Muitas vezes, ele vem justamente de quem deveria ser exemplo de respeito e empatia. O episódio foi um lembrete doloroso de que não basta falar de inclusão em datas comemorativas. Combater o preconceito exige ação contínua, diária, incômoda. Educação sem antirracismo é só reprodução de desigualdade com verniz bonito. É muito cômodo acreditar que a escola é um espaço neutro, onde todos têm as mesmas oportunidades. Mas a verdade é outra. Professores, alunos, diretores, todos trazem consigo histórias, crenças, preconceitos. A diferença está em como cada um escolhe lidar com isso. O caso daquela aluna foi só a ponta visível de um iceberg que há décadas afunda sonhos, silencia vozes e sabota talentos por conta da cor da pele. O mais assustador é perceber o quanto o racismo ainda é tratado como exagero ou mimimi por quem não o vive. Frases como "foi só uma brincadeira" ou "ela não teve intenção" mostram o quanto precisamos, urgentemente, de uma educação que não seja apenas técnica, mas também humana. Se formar professores é preparar para ensinar, então ensinar sobre respeito e diversidade deve ser parte essencial dessa formação. E aqui entra um ponto crucial: a luta contra o preconceito não se vence com cartilhas bonitas ou campanhas de marketing nas redes sociais. Ela se constrói na prática, no cotidiano. Em cada sala de aula onde se discute história verdadeira, onde se valoriza a cultura afro-brasileira, onde se ouve o aluno antes de rotulá-lo. São ações pequenas, mas poderosas, que desmontam as estruturas racistas de dentro para fora. O episódio daquela professora deixou claro que, enquanto a educação não assumir seu papel na desconstrução do racismo, seguiremos formando cidadãos que repetem padrões discriminatórios. Pior, formando novos professores que reproduzirão essas mesmas práticas. É um ciclo vicioso que só se quebra com intencionalidade, com políticas públicas sérias e, principalmente, com coragem. Mas não basta cobrar das instituições. A mudança começa em cada um de nós. É no dia a dia, nos comentários que deixamos passar, nas piadas que não corrigimos, nos silêncios que escolhemos manter. Racismo se combate com atitude, com desconforto, com a disposição de ouvir mais e falar menos. É uma batalha interna antes de ser coletiva. Outro ponto fundamental é entender que combater o racismo na escola não é só proteger alunos negros. É formar uma sociedade mais justa, mais empática, mais consciente. Quando uma criança negra é humilhada, a lição que todos os outros alunos aprendem é a de que essa violência é aceitável. E isso molda o adulto que eles se tornarão. A escola tem o poder de interromper esse ciclo, ou de perpetuá-lo.
O caso também revelou como a tecnologia pode ser aliada nessa luta. O vídeo que expôs a professora foi mais eficaz do que anos de reclamações formais. A internet deu voz a quem antes era calado. Mas, ao mesmo tempo, expôs a urgência de educar para além das telas. É preciso ensinar desde cedo o valor do respeito, da escuta, da empatia. Porque se não ensinarmos isso, os likes e compartilhamentos se tornam apenas indignação vazia. Não podemos esquecer que racismo é crime. E como tal, deve ser tratado com a devida seriedade. Mas mais do que punir, é preciso prevenir. Isso exige revisar currículos, capacitar professores, abrir espaço para debates sinceros, mesmo que desconfortáveis. Afinal, é no desconforto que o aprendizado verdadeiro acontece. O caso daquela aluna foi uma lição amarga, mas necessária. A grande verdade é que educação antirracista não é um favor. É uma dívida histórica. É garantir que cada criança, independente da cor da sua pele, possa aprender em um ambiente de respeito, segurança e valorização. É preparar para a vida, não só para o vestibular. E isso só se constrói com intencionalidade, com compromisso real, com ações que vão muito além do discurso. E enquanto o caso daquela professora repercutia, uma certeza se consolidava: educar é, também, um ato político. Todo professor, todo gestor, todo aluno tem um papel nessa construção. O racismo não se desfaz sozinho. Ele precisa ser enfrentado, nomeado, combatido. E cada história exposta, cada denúncia feita, é um passo a mais nessa caminhada que, apesar de longa, não pode ser adiada. A reflexão final não é sobre aquela professora. É sobre todos nós. Sobre que tipo de sociedade queremos construir e que tipo de educação estamos dispostos a defender. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é apenas uma sala de aula. É o futuro de uma geração inteira. E a pergunta que fica é: vamos continuar permitindo que o racismo dite as regras ou vamos, finalmente, mudar essa história? Agora que você conheceu essa história de perto, me diga, quantas vezes você já viu situações assim serem tratadas como exagero? Quantas professoras racistas ainda se escondem atrás de uma falsa autoridade, enquanto humilham alunos sem sofrer consequências? A verdade é que o racismo não é um problema dos outros, é um reflexo da sociedade que permitimos existir. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de ouvir: o que você tem feito para mudar isso? Vai ser mais um que se cala ou alguém que se posiciona? Porque educar também é responsabilidade nossa, não importa se você está dentro ou fora da sala de aula. Não dá mais para aceitar que preconceito seja tratado como opinião. Agora é a sua vez. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse caso. Já presenciou algo parecido? Já foi vítima de racismo ou conhece alguém que foi? Compartilhe a sua história. Quanto mais a gente fala, mais a gente combate esse silêncio que alimenta a desigualdade. Se você acredita que a educação precisa ser um lugar de respeito, de empatia e de justiça, já deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não vai parar de falar sobre isso. Cada vídeo é uma nova história, uma nova reflexão e uma nova oportunidade de fazer a diferença. A luta contra o racismo começa em pequenas atitudes. E, acredite, sua voz é mais forte do que você imagina. Então, vamos juntos transformar essa indignação em ação?